Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui é Robson, do canal Direito Tributário ao seu alcance. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com você e com a sua família, ok? Eu quero dar um aviso para vocês que nos próximos dias eu vou estar fazendo uma retrospectiva das principais notícias tributárias do primeiro semestre de 2020, ok? Eu estou fazendo os ajustes finais para que esse vídeo seja postado já na semana que vem, a semana que entra agora, tá? Foram analisadas mais de 600 notícias. É óbvio que não vão ser todas, né? Que vão entrar na retrospectiva, mas aquelas que têm uma importância maior, um destaque maior, ok? Vamos para o nosso informativo tributário de número 25. Hoje são poucas notícias, tá? Então vamos lá, olha só, incidência acumulativa de PIS das prestadoras de serviços ainda é constitucional. O Supremo entendeu que o regime de não cumulatividade para as prestadoras de serviços seria constitucional. Entendeu também que essa dualidade de uma parte do PIS é cumulativa e a outra parte é não cumulativa também seria, entre aspas, constitucional. Porém, veja o que o Supremo declarou aqui, o que o ministro do Supremo, ministro Dias Toffoli, declarou no voto dele. Olha, lembrou também que as leis que tratam da não cumulatividade das contribuições estão em processo de inconstitucionalização, em razão da ausência de coerência de critérios racionais e razoáveis das sucessivas alterações legislativas em relação à escolha de atividades e receitas atinentes à prestação de serviços, e que reformas estruturais na legislação atual estão em discussão entre os diversos setores da atividade econômica. Então, houve uma ressalva, não sei, né? Parece que para os contribuintes pode ser uma luz no fim do túnel de que o Supremo considera que essa diferença com relação a alguns setores da prestação de serviços seria inconstitucional por violar o dever de coerência do legislador na hora de elaborar a lei, mas não sabemos, isso aqui foi um voto, né? Vamos aguardar para ver como é que essas ações que foram mencionadas aqui, se elas vão ser julgadas, qual que vai ser o desfecho, ok? Banco reverte no judiciário, derrota no CARF, suspende autuação milionária. Aqui a juíza entendeu pela aplicação retroativa, porque no processo lá no CARF o Banco Inter havia perdido pelo voto de qualidade. E ela entendeu que o artigo, né, que acabou com o voto de qualidade da Lei 13988 teria aplicação retroativa a esse caso, tá? Nesse caso. Então vamos aguardar aí, porque isso o fim do voto de qualidade suscitou uma série de questionamentos que ainda não temos resposta, né? O judiciário, eu acredito que isso deve chegar talvez até o STF, muito provavelmente o STJ, acho que com certeza, mas o Supremo também. E aí vão ter que ser colocadas algumas, né, as balizas aí de aplicação do fim do voto de qualidade, que logo, logo nós teremos aqui também um vídeo só sobre o fim do voto de qualidade no CARF. Eu vou fazer o outro sobre a portaria, tá? A portaria que regulamentou a segunda parte da transação penal, que diz respeito aí à disseminada controvérsia judicial. Já comecei até a ler, não tive tempo de fazer ainda por conta do vídeo da retrospectiva. Assim que terminar o vídeo da retrospectiva, esse da portaria é o próximo, e em seguida o fim do voto de qualidade no CAR. Foi até bom, porque deu tempo, nesse meio tempo, veio uma portaria polêmica, né? Sobre esse fim do voto de qualidade aí no CAR, tá? Olha só, as duas linhas estudadas pelo governo no que diz respeito à tributação de dividendos, reforma tributária. A primeira delas me parece que, olha só, uma delas consiste em tratar a tributação dos dividendos como renda global. O que é isso? Tributar tudo, colocar tudo no pacote, junto com a tributação da pessoa física. Então, poderia cair na tabela, na alíquota de 27,5%. Então, teve o dividendo não seria tributado a 10% ou 15% separadamente. Seria dentro da alíquota da pessoa física, podendo chegar a 27,5%. E essa é uma proposta que torna pesada
a questão dos dividendos aí, né? Vai ficar pesado se essa proposta passa. E a outra, olha, o governo tinha falado em 10, né? Tributar em 10%, essa reportagem aqui já traz 15%. 15% os dividendos que poderiam, em tese, gerar 30 bilhões. E aqui a reportagem destaca que o governo sabe que se ele for tributar os dividendos, pode haver um comportamento no sentido de amenizar essa tributação, né? Olha só, divulgado a nova disciplina do regime de drawback. Foi a portaria SESEX de número 44 de 2020, modifica a portaria SESEX de número 23 de 2011 e estabelece modificações no regime, primeiro, do drawback suspensão, tá? O drawback estabelecido na lei, no artigo 12 da lei 11.945 e no artigo 31 da lei 12.350 e também no artigo 14 da lei 10.893. O que mudou em relação ao drawback suspensão? A aquisição no mercado interno ou importação de forma combinada ou não de mercadoria para emprego ou consumo na industrialização de produto a ser exportado será realizada com suspensão do imposto de importação, do IPI, da contribuição para o Programa de Integração Social e para o PASEP, o PIS-PASEP, e da contribuição para o financiamento da COFINS e da contribuição para o PIS Importação, da COFINS Importação e do adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante, que é o famoso AFRMM. Tá? E a sucessão desses tributos aplica-se também a aquisições do mercado interno ou importações realizadas por empresas denominadas fabricantes intermediários, operações de reparo, criação, cultivo ou atividade extrativista de produto a ser exportado. E podem agora operar, segundo essa portaria, não sei se é a partir de agora, poderão operar sob o único ato de concessão do drawback, suspensão, a matriz e as filiais de uma mesma empresa, conforme inscritas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que é o CNPJ. Tá? Eu não vou comentar na íntegra a reportagem, para que não fique muito extenso. Drawback isenção. Eu falei aqui, esse foi de suspensão, né? Isenção. A aquisição no mercado interno ou importação, de forma combinada ou não, de mercadoria equivalente a empregada ou consumida na industrialização de produto exportado, poderá ser realizada com isenção do imposto de importação e com a redução a zero do IPI, da contribuição para o PIS-PASEP, da COFINS, da contribuição para o PIS-PASEP importação e da COFINS importação, tá? E mexe também com a questão de imposto de renda, para fins de habilitação, a redução a zero do imposto de renda incidente sobre valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, relativos às despesas de armazenamento, movimentação, transporte de carga e emissão de documentos realizados no exterior, de que trata o inciso 4º do artigo 1º do decreto número 6761 de 2019, tá? E aqui tem algumas condições, ok? Aqui, vamos passando aqui para a próxima notícia. Lei modifica tributação sobre proteção cambial feito pelos bancos nos contratos de hedge ou REID, como alguns pronunciam aí. Olha só, a Lei 14.031, tá? Então, uma legislação importante aí, que é o seguinte, veja, de acordo com a Secretaria da Fazenda Geral da Presidência da República, o objetivo é adequar a legislação para aprimorar, né, evitar o contrato de overhead, que era aí uma sobrecarga, vamos dizer assim, principalmente dos bancos, né, na tributação de instituições financeiras. As novas regras valem para sociedade controlada, coligada, filial, sucursal ou agência no exterior das instituições financeiras. A lei aprovada modifica a tributação sob a proteção cambial, o famoso REID, ou RED, né? Mecanismo utilizado na compensação de prejuízo diante da variação do dólar. Antes da mudança da legislação, veja como é o nosso sistema tributário, a variação cambial do seguro era tributada, mas a parte protegida do investimento não tinha incidência de tributos. E agora o governo unificou essa tributação, colocando tudo no imposto de renda, né? E na contribuição social sobre o lucro, é o que diz aqui
basicamente a reportagem, tá? Então vamos lá, o contrato de rede, o banco, né, tem essa variação cambial. O que é variação cambial? O dólar hoje está num valor, amanhã está em outro, e o banco está negociando ativos aí, ou as empresas que o banco controla, está negociando produto, está negociando mercadoria no exterior. Então o que o banco fazia? O banco faz um contrato que é uma espécie de seguro. Esse é o contrato de rede, ou hedge. O contrato onde ele se precaver, né? Ele estabelece aí um contrato para se proteger dessa oscilação no dólar, da variação cambial. Como a tributação era feita, você tinha uma tributação sobre o contrato, né? Essa tributação era sobre o contrato, isso sobre o contrato de hedge ou de hedge, né? Como essa tributação compunha, era feita à parte, isso fazia com que o banco tinha necessidade de fazer um outro contrato que se chama overhead, para se blindar dessa tributação, entre aspas, né? E aí, vejam, eu estudei isso aqui numa plataforma sobre notícias, que para cada $1, olha que absurdo, para cada $1 você tinha que colocar 1,90. O contrato do REIT era de 1,90. Ah, mas espera aí, então o contrato do REIT era 100% do valor mais 90 sim. Esperamos que agora seja amenizado, né? Se é que vai ser. Então o overhead ele forçava, pelo fato de ser tributado na base de cálculo, ser tributado a operação do REIT, não a variação cambial não era, mas o REIT era. Os bancos tinham necessidade de fazer o overhead, que era um segundo contrato por conta da tributação do Estado. Isso gerava uma distorção. Então essa lei vem com a proposta de tentar acabar com isso. Bom, vai conseguir? Não sei, né? O Brasil é um país que merece ser estudado. Esperamos que sim, mas vamos aguardar aí, tá? A TRF mantém, essa aqui é uma notícia interessante, veja. TRF mantém o imposto de renda sobre remessas ao exterior. E aqui diz o seguinte, que a Fazenda mudou a argumentação nos processos envolvendo os tratados de dupla tributação, para evitar dupla tributação internacional entre o Brasil e um outro país. Nós tivemos um caso Renault, né? O caso Renault, se não me engano, foi parar no STJ. O STJ falou: olha, aqui o Brasil tem um contrato de dupla tributação para evitar a dupla tributação da renda entre Brasil e França. Vocês não podem tributar a renda. E a Receita, o fisco nesse país, além de legislar, ele não aceita perder. Então, quando ele perde, prova maior disso que eu vou falar na retrospectiva, da coisa julgada em matéria tributária, um verdadeiro absurdo. O fisco tungou uma coisa julgada material com parecer e cobrou dos contribuintes que tinha uma coisa julgada, dizendo que o Fundo Rural era inconstitucional. E falou, vou cobrar de vocês. Não, mas a decisão do STF, então vou cobrar. Com base em quê? Entrou com ação rescisória? Não, parecer. Então, aí, veja, o caso Renault, o fisco é mais uma prova de que o fisco não aceita perder. Nem quando ele perde, ele aceita perder. Então, o que faz? O que eles fizeram na época? Não, então tá, você não vai pagar imposto de renda, porque já perdeu no STJ mesmo, mas vai pagar sobre o serviço. Então, caso que tipo de concessionária de serviço? Porque a concessionária, você vai lá, faz sua revisão, então ela presta um serviço, ela vende mercadoria, presta um serviço, faz manutenção do carro e tudo mais. Né? Se você não tiver fazendo manutenção, você adquire uma peça da concessionária, alguma coisa assim. E aí eles começaram, o fisco fez um ato normativo, que eu não me lembro mais se foi parecer ou instrução, ou resolução, dizendo o seguinte, tudo bem, imposto de renda você não paga, mas serviço nós vamos cobrar de você. E aí, olha, aqui a reportagem diz que a tese uma nova argumentação do fisco, não é tão nova assim, porque ela vem desde 2016. O fisco está falando o seguinte, olha aqui, que o tratado tem que ser interpretado não só o texto, mas os seus anexos, seus protocolos. E que lá nesses anexos, nos protocolos, está dizendo o seguinte, que em se tratando de serviços técnicos ou de assistência técnica, aplica-se por equiparação o mesmo regime jurídico reservado aos royalties, que são tributados no país de origem. Então, com base nessa equiparação aos royalties, o fisco quer tributar a questão dos serviços, entendeu?
E aí tem decisões favoráveis do TRF-3 da terceira região, e aqui o TRF também tem um TRF aqui, salvo engano, da quarta região, em que pese o foco, sim, em que pese o Tratado Brasil e Argentina, em que pese o foco aqui da reportagem ser o TRF da terceira região. E aí a discussão já parece que chegou no STJ, segundo a especialista aqui, a tributarista, e ela diz o seguinte, olha, que a discussão chegou no STJ, o STJ decidiu que os tratados internacionais devem prevalecer sobre a legislação nacional, até aqui tudo bem. Para ela, somente nos casos em que envolve transferência de tecnologia, haveria similaridade com os royalties. Agora aqui que vai ser talvez o cerne da discussão. Por quê? Os royalties, a transferência de tecnologia, né? No contrato de franquia, por exemplo, há essa transferência. E se for mero serviço sem transferência de tecnologia, talvez essa seja a defesa principal do contribuinte perante o fisco. Vamos ver aí como é que será o desdobramento dessa questão. Débitos de empresas matriz não podem inviabilizar a emissão de certidão negativa para filial com tributos quitados. Olha, isso aqui parece que gera uma jurisprudência tranquila, porém, em um dos informativos aqui, que eu não vou me lembrar qual, porque é muita notícia, fui ver os informativos depois, mais de 500 notícias, eu cheguei a falar que o STJ teria mudado, foi o STJ, assim, teria mudado esse posicionamento, entendendo que se uma filial tá inscrita em dívida ativa, a matriz, por exemplo, não poderia requerer um determinado benefício e vice-versa, ou participar de uma licitação, algo assim. E aí é um problemão. Você inviabiliza a atividade econômica. Você pode inviabilizar a atividade econômica. Olha, TJ de São Paulo valida a lei municipal que isenta de IPTU os portadores de doenças graves. Vejam, o que chama atenção nessa notícia aqui, além dessa questão, que é uma questão até de caráter humano, né? Porque aqui a insuficiência renal crônica estaria isento de IPTU pessoas portadoras de doenças graves, como insuficiência renal crônica e paralisia cerebral. Mas o que chama atenção é que a iniciativa legislativa em matéria tributária, nesse caso, ela partiu do poder legislativo, tá? Uma notícia interessante. Vamos lá. Receita Federal consolida normas jurídicas relativas ao IOF em uma única instrução normativa. Porém, eu tenho que dizer que essa notícia, na mesma fonte, está um pouco truncada. Porque na mesma fonte ela diz o seguinte, olha, IOF terá novas regras a partir de 1º de agosto e a instrução normativa é a mesma. Instrução normativa número 1969. Resta saber, então, fiquem ligados aí os contribuintes que pagam IOF, se essa instrução normativa ela apenas organiza e consolida as regras do IOF, o que é uma coisa, tá ok, se fizer assim muito bom, organizado, ou se essa instrução normativa cria regra nova, tá? E não se assustem se ela criar regra nova, porque infelizmente nós estamos num país onde o fisco legisla via ato infralegal, tá? Infelizmente. Então fica essa notícia aí sobre a averiguação, inclusive de vocês que assistem, ok? Aqui eu trago uma solução de consulta interessantíssima que envolve Amazônia Ocidental e isenção de IPI. Olha o que diz a consulta, eu vou ler rapidinho. A isenção do IPI, prevista no artigo 95, inciso 1, contempla em regra produtos nacionais, assim entendidos aqueles que resultem de quaisquer operações de industrialização mencionadas no artigo 4º do mesmo regulamento realizados no Brasil. O benefício, no entanto, estende-se então abrange, né, produtos estrangeiros nacionalizados e revendidos para destinatários situados naquela região quando importado de países em relação aos quais, através de acordo ou convenção internacional firmados pelo Brasil, tenha-se garantido igualdade de tratamento para o produto importado originário do país em questão e o nacional, ou seja, quando há paridade entre ambos, né? Igualdade de tratamento. E isso ocorre, por exemplo, diz a consulta, para os países signatários do GATT/OMC ou que a ele tenham aderido por força de disposições lá
da legislação que está citada aqui, ok? Eu não vou ler toda a consulta, para não estender aqui o informativo. Solução de consulta 10.010, então 10010, de 27 de julho de 2020, tá? Vamos passar para a próxima notícia, olha. Lista a questão da incidência do ISS, que foi julgado pelo Supremo, e que eu falei nos informativos anteriores, ficou assim, uma dúvida sobre a questão, né? Mas me parece que agora, com a publicação da tese, me parece que vai ficar tranquilo, vai ser sanada a dúvida, pelo menos aqui na minha humilde interpretação. Olha, é taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS, a que se refere o artigo 156, inciso 3 da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva. Então, tá ok. Tem que estar em lei em razão da interpretação extensiva. Então, pelo teor desta tese aqui, não há mudança substancial na jurisprudência, né? A preocupação era justamente essa. Olha, TRF da primeira região, TRF 1. A União não deve pagar honorário se a sucumbência em ação que se originou teve como causa erro do contribuinte na declaração. Isso não gera pagamentos de honorários sucumbenciais, assim entendeu o TRF da primeira região, porque o erro seria do contribuinte, né? E a causa que gera os honorários seria a sucumbência, que nesse caso teria sido por erro do contribuinte, então teria uma causa processual. Compensação tributária, direito a compensar entre períodos bases distintos. Aqui também é uma solução de consulta, não. Aqui é um julgado mesmo do STJ, tá? Que já é um pouco mais, é de fevereiro, mas eu não sei, talvez tenha sido publicado agora. Eu vou resumir o que o julgado entendeu. É ilegal o artigo 4º, inciso 1 da Instrução Normativa número 139 de 89, que suprimiu a compensação entre exercícios financeiros diferentes, trazendo inovação limitadora não prevista na lei de compensação. Olha o fisco legislando aí. Então, o STJ entendeu, é o RESP de número 162-8374/SP, São Paulo. Entendeu que o fisco criou uma limitação que não estava na lei, a instrução normativa caiu, né? Porque a instrução normativa dizia que era só, não poderia ser, a compensação não poderia se dar em exercícios diferentes, só no mesmo exercício. E outras também, depois dessa, tá aí já caíram, talvez não em relação à compensação, mas em outros assuntos. Vou para a última notícia. Distrito Federal, débitos em dívida ativa já podem ser parcelados no cartão de crédito, salvo o ISS autônomo, que ainda não pode ser pago no cartão. Olha, é a primeira vez que eu vejo um ente público aceitando o pagamento de dívida parcelado no cartão de crédito. Pode até ser que já exista. Essa é a primeira vez que eu vejo, tá? Então, por isso eu achei interessante essa notícia aqui. E aí pode ser uma tendência, ok? Eu agradeço imensamente a você que ficou aqui até o final, me aturou aqui, um vídeo um pouco extenso. As notícias eram poucas, tá? Se gostou, dê o seu like. Não esqueça de clicar quando você clica lá na inscrição. Acima, um pouquinho, na parte de cima, aparece 3, né? Aparece 3 opções. A do meio, a de baixo e a de cima. Aquela que você clica em cima, tem uma que você clica em cima para você receber todos os vídeos. Você não só se inscreve, como você recebe todos os vídeos que são postados aqui depois que você se inscreveu. Então, é uma opção mais interessante, porque se você clica só na do meio, você está inscrito, mas não recebe os vídeos. Se você clica na que está acima, logo acima, superior, você tem essa opção, tá? Se não gostou, posta aí para mim as críticas. Dê o seu like se gostou. Se não gostou, dê o seu dislike aí também. Posta para mim as críticas, o que eu posso melhorar e tudo mais. Obrigado. Que você tenha uma semana abençoada, você e a sua família. E até semana que vem, mas não com informativo. Antes do informativo, a retrospectiva tributária das principais notícias do primeiro semestre de 2020. Ok? Obrigado.